Infelizmente, uma notícia realmente trágica tomou conta dos principais veículos de comunicação do país nos últimos dias e, inclusive, muitas pessoas me pediram para comentar sobre o ocorrido, que foi a fatalidade envolvendo a menina Ágata, de 8 anos. Naturalmente, a morte de uma criança já é motivo mais do que suficiente para gerar revolta popular, para que as pessoas se comovam com o que aconteceu, só que as circunstâncias em que a morte da Ágata se deu acabaram criando um cenário propício para uma guerra de narrativas da qual eu realmente não estou interessado em fazer parte. Diferente do caso do menino Juan, onde a narrativa era praticamente uma e, contando a matéria, você já deixava claro o que tinha acontecido, no caso da Ágata, pelo menos até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, a morte dela ainda está em investigação e o debate acabou se focando muito mais no papel da polícia, ou então em apontar culpados, se a culpa realmente foi dos policiais ou se foi do crime, dos criminosos, dos traficantes, enfim, dos bandidos. E se a gente parar para ficar discutindo essa questão da guerra de narrativas, a morte da menina realmente acaba ficando totalmente em segundo plano. Eu não quero isso, então sobre a Ágata, o meu posicionamento oficial foi o que eu tive no Twitter quando eu escrevi essa thread aqui. Eu tirei esse fim de semana para descansar, então praticamente não vi notícias e pouco acompanhei redes sociais. Só agora fui ver o caso terrível da menina de 8 anos que morreu. Sem a menor dúvida, uma tragédia que deve ser profundamente lamentada. Eu vi que o caso acabou se transformando em uma guerra política de grandes proporções, e por mais frio que seja dizer isso, eu até compreendo os motivos de certa forma, mas eu não quero comentar o ocorrido, pois a morte da menina acabaria ficando em segundo plano. O que eu tenho a dizer é que, infelizmente, o Brasil ainda é um país absurdamente violento e, infelizmente, vivenciaremos casos como esse no meio da pseudo-guerra civil que assola algumas comunidades. Não planejo relativizar nada e nem apontar culpados. A minha preocupação é naturalmente com a família dessa menina que perdeu tão precocemente um dos seus membros. Eu nem posso imaginar a dor que estão sentindo. É mesmo de partir o coração. Provavelmente, no lugar deles, eu também estaria procurando culpados e querendo justiça. Eu sei que os meus sentimentos sobre esse caso não passam de um grão de areia no meio do deserto, mas eu gostaria de deixar o registro dos meus pêsames por aqui e desejar força para que os familiares consigam lidar com toda essa cruel situação. Enfim, eu comecei comentando o caso da Ágata porque ele está diretamente relacionado ao caso que a gente vai abordar aqui no vídeo e porque eu sei que se eu não comentasse, muitas pessoas iriam me cobrar para falar alguma coisa a respeito. E é claro que eu teria muitas coisas para dizer sobre a guerra de narrativas, só que eu realmente não quero fazer isso. Que a Ágata descanse em paz, o que aconteceu com ela foi uma tragédia terrível e para mim isso é o que mais importa no momento. Uma menina de 8 anos morreu e eu acho que isso já é ruim o suficiente, porque independente do culpado direto, é apenas mais uma prova de quão violento é o país em que a gente vive. Agora, chegando no assunto do PM Gabriel, por conta do que aconteceu com a Ágata, ele foi até as proximidades de onde ia acontecer o enterro dela, pelo que eu entendi, e o intuito dele era conversar sobre a segurança nas comunidades, sobre o papel da polícia lá dentro, com um amigo dele que foi ex-colega dele da faculdade ou algo assim. Porém, no caminho, no meio do percurso, ele acabou encontrando com um tal de Felipe Gomes, que é organizador da Marcha das Favelas, que convidou o PM Gabriel para trocar uma ideia sobre esse assunto e para que eles fizessem isso em uma live transmitida no canal do Gabriel pelo YouTube, ou foi pelo Facebook, não sei. A conversa dos dois estava bem interessante, na verdade, os dois estavam se respeitando bastante. De fato, começou como uma simples troca de proposições, cada um apresentando um pouco do seu lado, o PM Gabriel representando, obviamente, mais a posição da polícia, enquanto o Felipe representando mais a posição dos moradores da comunidade. Foram mais ou menos uns 5 ou 6 minutos de conversa saudável. Durante a maior parte do tempo, o Felipe Gomes falava sobre como a polícia não oferecia segurança para quem morava dentro das favelas, falava sobre como era inútil as operações deles e que não valia a pena, né? Eles tentavam apreender armas, mas em troca disso matavam algumas pessoas. E em determinado momento, o PM Gabriel discordou do Felipe sobre a questão das incursões, né? Que, na verdade, ele via que elas eram sim eficientes, que deveriam aprender mais armas, só que ainda assim não dá para dizer que elas são ineficientes, uma vez que só nesse ano foram apreendidos aí cerca de 400 rifles. E o argumento do Gabriel era que uma dessas armas já poderia fazer um estrago tremendo, matar um coletivo de pessoas, então imagina centenas delas, né? É claro que a polícia não consegue resolver todos os problemas de segurança das favelas, não consegue apreender todas as armas, prender todos os criminosos,
Mas é aquela coisa, teoricamente se tá ruim com eles, estaria ainda pior sem, né? E o Felipe não só discordou, ele ficou realmente irritado nesse momento, falando que era um absurdo, eles apreenderam 400 armas, mas mataram mais de 1000 pessoas. Ao longo do vídeo fica bem claro que a opinião do Felipe sobre a polícia é terrível. Ele acha que a polícia é a vilã da história realmente. Ele conta uma experiência pessoal com a polícia invadindo a casa dele e quebrando o PlayStation que ele tinha. Então o cara detesta a polícia, acha inútil o que eles estão fazendo, acha que não justifica. Aparentemente ele acredita que a comunidade estaria realmente melhor se não tivesse polícia nenhuma por ali. E tem um momento interessante no diálogo dos dois, que o Felipe diz que 70% da comunidade é trabalhador, e o Gabriel até fala, não, eu acho que é mais do que 70% na verdade. A maioria, de fato, são pessoas boas, só que o Gabriel fala que o mesmo acontece na polícia, que a maioria dos policiais também são bons, são trabalhadores, que não é por causa de alguns que são corruptos, por causa de alguns que são negligentes, alguns policiais que acabam desempenhando seu trabalho de forma incorreta, que isso deve servir para generalizar toda a instituição, todas as pessoas que compõem a polícia. Cara, se você assiste todo o vídeo, fica bem claro que o Gabriel estava tranquilo, estava calmo, estava respeitando o Felipe. O Gabriel inclusive fala que ele também conhece a realidade das favelas como um morador delas, que ele não tem só a visão de policial. Só que o Felipe, em contrapartida, não aceitou muito bem alguém defendendo nem que fosse um pouquinho o papel da polícia. E aí ele começou a esbravejar, começou a ofender o PM Gabriel, começou a ameaçar também. Tem um momento do vídeo em que ele fala, tu vem aqui, eu te quebro na porrada sozinho, ou alguma coisa assim. E foi se aproximando cada vez mais, foi grudando, foi encarando bem de perto mesmo o PM. E tudo que o Gabriel fez foi pedir calma, foi falar, tá cara, beleza, eu vou embora então, eu vou sair daqui. Então o Gabriel começou a ir em direção ao seu carro. Acontece que quando ele tentou abrir a porta do carro, o Felipe entrou na frente, tentou impedir, tentou bloquear, tentou segurar o braço do Gabriel. E foi nessa hora que o Gabriel empurrou um pouco o Felipe e acertou um soco na cara dele. Rapidamente, o Gabriel entrou no carro e enquanto eles saíam, o Felipe e os amigos dele que estavam ali ao redor arremessaram pedras na direção do carro, quebraram o vidro, amassaram. E essa foi a história. Foi exatamente assim que aconteceu. E não existe o menor espaço para achismo, para suposição. Não, porque foi tudo documentado, tá gravado em vídeo. Qualquer um pode assistir o vídeo inteiro e constatar que foi exatamente isso. A grande polêmica em relação a esse assunto é justamente a guerra de narrativas. Porque em meio a esse momento conturbado que atravessa a polícia na opinião popular, eu não diria nem opinião popular, né? Na opinião de algumas pessoas, um grupo de pessoas, muitos veículos de imprensa e principalmente muitos militantes pegaram o momento da agressão do Gabriel e noticiaram como se ele houvesse simplesmente batido gratuitamente em alguém que estava passando na rua. Tinha manchete dizendo algo como, ao ser questionado, PM agride jovem que estava na rua. Ou pior ainda, né? PM agride jovem durante o enterro da Agatha. Sensacionalista mesmo, para causar realmente, sem falar nos inúmeros políticos que também tentaram emplacar essa narrativa, pegando só o trecho do momento da agressão. E não tem como negar que isso é uma desonestidade sem tamanho, uma vez que o vídeo sempre esteve na íntegra para todo mundo assistir. Quem pegou apenas o trecho da agressão para tentar criar essa versão da história, onde um PM decide deliberadamente agredir alguém por ser questionado, ou seja lá pelo motivo que for, foi uma pessoa absurdamente desonesta e que não tem nenhum escrúpulo, assim, não tem nenhum problema para essa pessoa tentar destruir a vida de um ser humano, a carreira de um ser humano, pintando ele como um agressor, ao mesmo tempo em que essa pessoa sabe que isso não é verdade. Ficou muito claro que o Gabriel simplesmente agiu em legítima defesa. Ele estava sendo ameaçado física e verbalmente, ele estava sendo fechado no momento em que ele tentava se retirar e também foi impedido de sair. Eu sei que algumas pessoas podem achar que o soco foi demais, que foi desnecessário, que ele não precisava ter chegado a esse ponto. Mas foi uma situação intensa, foi uma situação de risco, não é tão simples tomar decisões nessas circunstâncias. E o Gabriel apenas fez o que ele acreditava que seria mais seguro para ele. Tem imagens também de como ficou o carro dele depois que ele saiu, o que também comprova que o Felipe não estava sozinho, ele não foi o único a arremessar pedras na direção do carro do PM. Então, o Gabriel estava em um território hostil, cercado por pessoas que ele não sabia o que poderiam fazer com ele, se viu acuado e utilizou o recurso que ele tinha à disposição. Foi isso. Legítima defesa da mais clara possível. O cara pegou o domingo dele para ir até a comunidade, conversar com pessoas para tentar encontrar soluções, encontrar formas de melhorar o trabalho da polícia. E na primeira conversa, depois de 5 minutos, na primeira vez que ele questiona a pessoa que está conversando com ele, ele começa a ser insultado, ameaçado, hostilizado. Mano, o Felipe praticamente chamou o Gabriel de assassino. Jogou nas costas dele a morte de uma menina de 8 anos. Sendo que o Gabriel não teve nada a ver com isso. E inclusive
inclusive estava lá para tentar conversar, para tentar abrir o diálogo, para fazer esse papel de intermediar a comunicação entre população e polícia. E cara, para quem realmente acha que o menino foi uma vítima nessa história, olha, é muito difícil não falar da hipocrisia que é. Ver o moleque falando há poucos minutos sobre como as pessoas da comunidade eram boas em sua maioria e obviamente ele estava se incluindo ali, ao mesmo tempo em que ele demonstrou que não consegue ser minimamente contrariado, sem partir para agressão, sem perder a cabeça, sem ameaçar a pessoa que estava conversando com ele numa boa, falando que vai quebrar o cara na porrada, tentando impedir que ele saísse do local e depois ainda tirando pedra no carro do cara, depois de levar um soco. Não dá pra não dizer isso, mas ele se comportou exatamente como um marginalzinho, como um delinquente. Quis pagar de machão e levou uma no meio da cara. Foi isso que aconteceu. E eu vou falar, achei bem feito ainda por cima. Tava todo machão quando percebeu que tinha uns amiguinhos ao redor, quando percebeu que o PM tava super pacífico, que não tava querendo gerar confusão. Aí ele cresceu pra cima do Gabriel, né? Começou a se impor. Falou que arrebentava na porrada ele mesmo, não aguentou um soco. Cara, não é nem porque foi um PM. Esses malucos metidos a valentão... Dá uma satisfação ver os caras se ferrando desse jeito, né? Não tem como negar, velho. É um pouco satisfatório, sim. E a gente ainda pode colocar esse episódio em um contexto onde o Gabriel já foi visto em várias manifestações, onde ele foi agredido, onde ele foi hostilizado, sem nunca revidar, sem nunca reagir. Sendo que o cara é PM, ele tem um bom físico, ele tem um preparo, ele tem um treinamento, e ainda assim é extremamente claro como ele evita ao máximo entrar em um confronto físico com alguém. Se ele fez isso naquela situação, foi porque claramente ele viu que era necessário, ele julgou dessa forma. Então a minha opinião é essa, eu acho muito errado o que estão fazendo com o Gabriel e o que estão fazendo com a polícia de forma geral. Toda profissão tem profissionais bons e ruins. Acontece que em algumas profissões, um profissional ruim pode comprometer muito mais. É o caso, por exemplo, de um médico. Afinal de contas, se um médico for ruim, se um médico for negligente, se um médico cometer um erro, ele possivelmente está colocando a vida de alguém em risco. E o mesmo serve para os policiais. Quando um policial comete um erro, é claro que isso vai ficar muito mais evidente, afinal de contas, o erro dele provavelmente foi um erro fatal. Isso não significa que a polícia é ruim de forma geral. É como o Gabriel falou, a maior parte, as pessoas que decidem virar policiais, só podem ser boas pessoas para aceitar colocar a vida delas em risco para proteger as outras. Eu acho a profissão de um policial absurdamente digna, uma das mais dignas que existe. Se um policial é corrupto, o problema é o fato de ele ser corrupto e não o fato de ele ser policial. Assim como se um policial é negligente, o problema é a negligência e não a polícia. Da mesma forma como, infelizmente, alguns policiais despreparados ou simplesmente em um momento ruim acabam criando situações terríveis, tragédias verdadeiras, também tem muito policial que morre fazendo seu trabalho, que dá a sua vida para tentar proteger as pessoas ao seu redor. E inclusive a gente pouco ouve falar desses. A população pouco se solidariza, pouco se sensibiliza quando essas coisas acontecem. O que eu vejo aqui, não só nesse episódio, mas na repercussão que ele tomou e na guerra de narrativas dos últimos dias, é uma tremenda inversão de valores. São pessoas usando tragédias para desmoralizar a polícia, ou então para atacar o governo e outros políticos. É claro que a polícia está longe de ser perfeita, muito longe mesmo. A gente precisa de mais policiais, de mais preparo para eles também, mais tecnologia. Precisa que o treinamento seja aperfeiçoado, mas certamente acabar com a polícia não vai ser a solução para nada. Eu acho muito louco como a gente vive um momento em que os filmes de super-heróis fazem muito sucesso, as pessoas amam aqueles personagens, inclusive muitas pessoas de esquerda, muitos progressistas, até porque o progressismo tem sido colocado também, né, nesses filmes, para agradar essa parte do público, mas é meio difícil olhar para todo esse cenário e não chegar na conclusão de que se super-heróis realmente existissem, se tivesse um cara que veste uma armadura, que veste uma roupa e sai de noite para combater o crime, para encher bandido de porrada, colocar eles atrás das grades, enfim, se esses vigilantes de fato existissem na vida real, essa galera aí estaria demonizando os heróis de todas as formas possíveis, com todas as suas forças, dizendo que eles são monstros, que eles são os verdadeiros vilões. Porque é basicamente o que acontece com a polícia, que é o paralelo mais próximo. Eles não são super-heróis, existem sim policiais terríveis, policiais ruins, mas isso não justifica o ódio em cima de uma instituição que serve para proteger o povo. Por mais que nem sempre eles consigam fazer isso, porque eles de fato não são super-heróis, não são onipresentes, não são inalvejáveis
falháveis, não são imortais e principalmente são humanos, então possuem falhas, podem errar e infelizmente muitos podem se corromper também. E só para encerrar, eu fico me perguntando se o tal do Felipe ali da Marcha das Favelas teria aquela mesma postura que ele teve para cima do PM, né, de levantar a voz, de ficar encarando, grudar o rosto dele no rosto do PM e depois falar que arrebentaria o cara na porrada. Eu me pergunto se ele teria a mesma postura com algum dos traficantes ali da comunidade, caso ele conheça algum. Será que ele seria tão macho assim pra cima desses caras? Acho que não, né? Porque no fundo ele sabe que provavelmente os caras não seriam tão bonzinhos com ele que nem o Gabriel foi. Pois é, um tema realmente complicado de abordar. Muitas questões envolvidas, mas especialmente sobre essa agressão aí do Gabriel. O ponto principal é a guerra de narrativas mesmo e a forma extremamente desonesta como algumas pessoas e veículos de imprensa noticiaram o ocorrido. Enfim, agora eu quero saber o que vocês acharam. Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários. E não esquece também de conferir os links no vídeo. Se você puder me dar o seu apoio, vai realmente ajudar muito. Também agradeço se você deixar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal, né? Ativar o sininho ali para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!